Qual a mentalidade que você, investidor de fundo imobiliário, deve ter para atingir o seu sonho da liberdade financeira? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com opiniões, com notícias de jornais no Brasil e no mundo de coisas que não fazem sentido nenhum, às vezes são previsões malucas e muitas delas não se tornam realidade. Então a gente tem que focar naquilo que a gente controla, esquecendo aquilo que a gente não tem controle nenhum, que é exatamente o assunto do vídeo de hoje. Então assista até o final que eu vou mostrar tudo o que você precisa fazer, focar, ser eficiente, montar uma estratégia de investimentos vencedora para longo prazo e atingir o seu sonho da liberdade financeira. A gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a mentalidade exata que você precisa ter para ser um investidor de fundo imobiliário de sucesso no futuro. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com muitas besteiras que acontecem e muitas delas não tem nada a ver, não influenciam em nada o nosso investimento em fundos imobiliários, tá certo? E acabam tomando uma decisão, uma ação de vender com prejuízo, ou por exemplo, vender tudo e ir para renda fixa agora, que todo mundo está falando que a ação morreu, vai tudo colapsar no mercado no Brasil e no mundo. Então assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou lhe mostrar aqui tudo aquilo que você precisa focar, que é aquilo que a gente tem controle e tudo que você deve ignorar, que a gente não tem controle nenhum, para você montar uma estratégia vencedora no longo prazo. E começando por tudo aquilo que a gente consegue controlar, é muito simples, pessoal. A única coisa que a gente consegue controlar em fundos imobiliários é comprar e vender cotas, tá certo? Isso só depende da gente chegar ali na conta da nossa corretora, apertar um cliquezinho para vender ou então apertar um cliquezinho para comprar. Depende só da gente. É claro que isso está atrelado a você estar sempre estudando, entendendo os fundos imobiliários que tem na sua carteira, mas essa decisão depende só de você. Você está estudando um fundo imobiliário, você sabe que ele é bom para o futuro, tá certo? Tem fundamentos, você acompanha mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, depende só de você. Então você tem os estudos, você tem o conhecimento, já falando aqui daquele vídeo sobre 5 hábitos, né, para você atingir a sua liberdade financeira. Então essa ação de você comprar e vender depende só de você e é ela que mais importa para você atingir a sua liberdade financeira no futuro. A estratégia de fundos imobiliários é muito simples. Quanto mais cotas você tiver no futuro, mais de rendimento você vai ter. Simples assim. É preciso que você precisa comprar e sempre estar sempre comprando, inclusive nesse momento que a gente passa de muitas incerteza, preocupações com o futuro, de eleições no Brasil e no mundo, tá certo? Então essa coisa que a gente controla, que é a compra e a venda de fundos imobiliários, é a única coisa que a gente deve importar, depende só da gente, do nosso controle emocional. Então esse deve ser o seu foco, principalmente naquilo que eu falei, que é comprar mais cotas de fundos imobiliários todo mês, tá certo? Essa estratégia vencedora que você deve seguir e ter o nosso total controle. Nenhum maluco vai chegar e vender suas cotas ou comprar cotas por você, a não ser que você realmente esteja delegando de forma até irresponsável a sua carteira para alguém fazer isso, tá certo? Mas sugiro que você não faça. Estamos aqui no canal para ajudar todos vocês a serem independentes, não depender de ninguém para tomar sua decisão. Então, por favor, controle seus investimentos, porque isso é o que a gente consegue fazer, que não depender mais de ninguém, e isso eu tenho certeza que vai garantir o nosso sucesso, o seu sucesso no futuro. Partindo para o que a gente não controla, é muito simples. A gente não controla o quê? A cotação do mercado do fundo imobiliário e nem os rendimentos que vão ser pagos, tá certo? A gente não sabe o momento, por exemplo, que a gente está passando agora, quando é que ele vai superar a guerra da Rússia e da Ucrânia, quando as eleições no Brasil forem definidas, o que vai acontecer, a crise global de commodities, enfim, desabastecimento, vai acabar o diesel. Então tudo isso a gente não tem controle nenhum, são diversas notícias todos os dias, incansavelmente, que diversos jornais ficam postando. A gente vê no Instagram também, na mídia, toda hora alguém posta alguma coisa e a gente pensa que o mundo vai se acabar e que a gente não vai superar. E o que acontece? O ser humano ele sempre supera, ele sempre dá a volta por cima, porque está no instinto dele a sobrevivência. Então não se importe com essas coisas que a gente não consegue controlar. Beleza, você pode investir num presidente, o outro pode ganhar. E aí, paciência, você não tem controle sobre isso. Não ter um controle sobre o preço da gasolina, sobre o preço do feijão, do óleo de cozinha, nada disso. Você tem controle sobre comprar e vender cotas e você tem controle sobre, por exemplo, ganhar mais dinheiro, subir de emprego aí no cargo, no seu emprego, ganhar mais dinheiro fazendo bico, vendendo bolo, dando curso, dando aula, fazendo tudo isso. Isso está no seu controle. O que você não pode fazer se tudo vai ter o vírus de novo, da Covid, ou outra doença que vai afetar, não temos controle nenhum. Tudo que a gente tem controle é comprar e vender as cotas e continuar investindo com inteligência. Então tudo isso que está relacionado ao mercado dos rendimentos que podem cair porque um contrato da empresa venceu, aí vai ser ganhar menos, ou então não, vai ter um lockdown de novo, vai tudo fechar, as empresas vão quebrar. Isso a gente não tem controle. A gente tem controle de comprar e vender cotas, estudar os fundos mensalmente, todo mês tem relatórios
das empresas, tem um site Funds Explorer, que é um dos melhores sites para você analisar, então já vou deixar aqui também. Tem o Status Invest para você analisar sempre quando você quiser, tá fácil à disposição em qualquer um desses sites para você estudar. E você precisa entender isso muito bem, porque não é porque o rendimento caiu que o fundo imobiliário está ruim, ou porque ele vai se deteriorar e vai se acabar e vai falir, tá certo? Você precisa entender o momento que a gente está passando, da pandemia agora, são mais de 2 anos que, por exemplo, os shopping centers ficaram fechados, é óbvio que o aluguel ia ser reduzido, ou então ia acabar em muitos desses shoppings, o aluguel foi lá para baixo. Eu vou até deixar um recorte do fundo imobiliário Visconde que eu estou na carteira e já recomendei para vocês diversas vezes. Vejam na tela aí como realmente o rendimento lá na época do Covid, ali em 2020, que foi o pior, realmente o rendimento caíram fortemente. Depois teve uma segunda onda que ficou ali um temor de novos lockdowns, aí caiu um pouquinho mais, tá certo? Então veja que nada do rendimento a gente tem controle, mas a gente tem controle sim, nesses momentos, se a gente entender que o fundo imobiliário, ele continua com bons fundamentos, a gente compra mais cotas ou vende se realmente for uma questão de fundamentos que vai prejudicar, e realmente a gente vai ter um prejuízo enorme se a gente continuar segurando esse fundo imobiliário na nossa carteira. Então, pessoal, vocês precisam aprender de uma vez por todas que existem coisas que a gente controla e coisas que a gente não consegue controlar. Então a gente não pode sofrer com isso, com a opinião dos outros, qualquer pessoa que tenha dizendo que o mercado vai acabar, que as ações vão cair até, sei lá, 50%, 60%, fundos imobiliários também vai acabar tudo, tá certo? O mercado no mundo dos Estados Unidos também está sofrendo, a inflação vai subir, gasolina vai passar lá quantos, mais de R$10. A gente não pode se preocupar com isso, não deve sofrer e deve seguir a nossa estratégia de investimentos, porque tenho certeza que a gente vai passar esse momento e a maioria de vocês vai se arrepender de não ter continuado investindo ou até aproveitar desse momento para comprar mais. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar se perguntando qual é a melhor estratégia nesse momento. O que a gente deve fazer com nossos investimentos? E existem várias estratégias de investimentos que foram aplicadas e são aplicadas pelos maiores investidores de todos os tempos, né? Como Peter Lynch, tem Joel Greenblatt com sua forma mágica, tem também Howard Marks, Warren Buffett. Mas qual é a estratégia que você deve seguir? Eu acho que a mais simples de toda é aquela que é a mais eficiente. Não à toa Steve Jobs já disse que a simplicidade é a máxima sofisticação. E o que eu estou querendo dizer? A melhor estratégia é você investir um pouco todos os meses. Ao longo da história, diversas empresas fizeram análise de qual seria a melhor estratégia, qual traria mais retorno nesse momento. E se você olhar essas pesquisas, esses estudos comparando estratégias de investimentos, você vai ver que tem consolidado basicamente 3 estratégias em comparativos de retorno de investimento. Então a primeira delas seria o Buy the Dip, que é aquela pessoa, aquele investidor que quer comprar sempre no fundo. Então, obviamente, quando você compara com as próximas duas que eu vou falar, essa estratégia tende a ser a mais vantajosa, porque o cara está sempre comprando no fundo, então tem uma maior valorização. Mas o que acontece, ninguém consegue fazer isso na prática, ela realmente não é sustentável e não tem como ninguém fazer isso. Então a gente já descarta ela porque a gente não vai conseguir fazer, nem você, nem os maiores investidores do Brasil e do mundo conseguem fazer isso. A gente parte para a segunda estratégia mais vantajosa, que trouxe mais retorno, que é a chamada Lump Sum. Lump Sum é aquela que diz o seguinte: se você receber uma quantia de dinheiro, você investe tudo naquele momento, porque quanto mais tempo, mais você está exposto ao mercado, maior vai ser o seu retorno financeiro. Só que qual é o problema dessa estratégia? O psicológico. Por exemplo, se você estiver começando agora, ganhou, sei lá, uma bolada aí na Mega Sena, ganha 50 mil, 100 mil, milhões. Se você investir tudo isso e você não estiver preparado psicologicamente, numa grande oscilação de perder 50% no mês, você pode vender tudo com prejuízo e realmente trazendo um dano enorme no seu patrimônio financeiro e principalmente no seu psicológico. Então, por questões assim de seu controle emocional, essa estratégia também não é muito eficiente, porque eu tenho certeza que a maioria não está preparada para pegar um valor significativo e investir tudo de uma vez. Isso nos leva para a terceira estratégia, que é aquela que eu sigo, que você deve seguir, que é a mais simples e mais eficiente, que é a Dollar Cost Average. Essa estratégia nos diz o que? Se você pegar R$2.000, em vez de você investir 2.000, como aquela estratégia que a gente falou do Lump Sum de uma vez só, você vai pegar R$1.000 e vai investir todo mês. Porque isso você vai fazer o que? Vai trazer uma segurança, vai trazer uma tranquilidade, um controle emocional de você não estar exposto todo o seu patrimônio à volatilidade e à oscilação do mercado. Então essa é a estratégia que eu acredito seja mais eficiente para mim e para você e qualquer investidor que sonha ter uma liberdade financeira no futuro. O controle emocional, o fator psicológico vai ser muito importante, então a gente comprando todo mês, a gente vai ter o efeito da bola de neve, dos juros compostos, a gente vai ver nossos rendimentos aumentando, que vai fazer com que a gente estude mais, ganhe mais conhecimento, se empolgue, ganhe mais dinheiro com renda extra, com outro emprego, com 2 empregos. Essa estratégia que eu acho que é muito simples de você colocar em prática e garantir o seu sucesso no futuro. E esse, pessoal, é um dos melhores momentos que a gente pode ter para investir em fundos imobiliários.
está sendo muito próximo daquele início lá de março, abril de 2020, do período do Covid-19, quando começou. O preço dos fundos imobiliários estão muito baratos, tá certo? Então a gente está comprando coisas muito valiosas, com muito valor mesmo, com muito fundamento, com um valor muito menor. Então veja só, se você tem um fundo imobiliário que custa R$100, ele está pagando R$1 e agora você pode comprar ele por 80, é claro que faz muito mais sentido você comprar ele com R$80. Você está aumentando sua margem de segurança, você está aumentando o seu retorno e você consegue comprar mais cotas. Eu já falei diversas vezes para vocês o que a gente deve fazer em relação aos imobiliários: comprar a maior quantidade de cotas possível. Quanto mais cotas a gente tiver, mais rendimentos a gente vai ter, mais dinheiro a gente vai ter no futuro para uma aposentadoria tranquila, viver de renda e assim ter sucesso. Então aproveite esse momento que a gente está tendo, avalie os fundos imobiliários. Eu já gravei diversos vídeos com algumas opções de fundos imobiliários que eu tenho nessa carteira. Já vou deixar aqui para vocês também de novo, para quem é novo no canal, não viu ainda, não tem nem ideia de onde começar. Aproveitem esse momento, que eu tenho certeza que a maioria de vocês que não fizer isso, no futuro o arrependimento vai vir de não ter começado, de no futuro você ter acumulado muito patrimônio, muitas cotas de fundo imobiliário e está muito mais próximo do sonho da sua liberdade financeira. E pelo vídeo hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É mais um vídeo que eu quis trazer sobre a mentalidade do investidor, aqui especialmente em fundos imobiliários, como é que a gente deve se comportar, qual estratégia aplicar, como a gente deve investir nesse momento de tanta incerteza, de tantas preocupações com o futuro. Não tenham dúvidas que a estratégia de você investir todo mês separando o dinheirinho, ela é a mais vencedora, ela é a mais assertiva para o longo prazo, não tenham dúvida disso. Se você tiver qualquer dúvida em relação a alguma coisa que foi falado, alguma dica de fundo imobiliário como todo mundo gosta, deixa nos comentários que eu vou dar algumas opções, com certeza, ou então talvez até gravar um vídeo para falar de fundos imobiliários específicos. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos e até a próxima.